Desde que foi inventada a câmera, a morte, que não tem hora para ocorrer, mas ocorrerá uma hora, irá ocorrer quando deve, mesmo quando existe filmagem. Não apenas isso, mas às vezes uma gravação pode estar sendo transmitida para milhares de pessoas, ou seja, uma pessoa pode morrer ao vivo. Políticos estão sempre sendo filmados e sempre aparecem ao vivo. Além disso, estão na mira de assassinatos. Logo, podem acabar morrendo ao vivo mais facilmente. Esse vídeo irá mostrar políticos que morreram ao vivo. Ou seja, Shinzo Abe não será mostrado, pois apesar de ter a morte filmada, não foi ao vivo. Ela não foi televisionada, sendo apenas filmada por gravações amadoras. Eu lembro que, quando eu era criança, eu vi um vídeo de um suposto político indiano chamado M.N. Vijayan, que morreu ao vivo de um infarto. Entretanto, Vijayan não era um político, mas sim um filósofo associado ao Partido Comunista Indiano. Mas eu citarei ele como uma menção honrosa, com a primeira morte ao vivo de alguém que viralizou no YouTube, no ano de 2007. A primeira morte de um político transmitida ao vivo foi a de Nejiro Azamuna, um dos líderes do Partido Socialista do Japão. O ano era de 1960. O Japão foi aliado dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O governo japonês era governado por uma monarquia absoluta associada à direita. Assim, o Japão acabava de sair de um período em que a extrema-direita esteve no poder. Após a queda da monarquia imperialista japonesa, como foram os Estados Unidos que derrotaram o Japão, um partido de centro-direita ganhou força e governou o Japão. O principal partido de oposição era o Partido Socialista, que havia conseguido eleger um primeiro-ministro há pouco tempo atrás. O Partido Socialista não era comunista, mas muitos de seu partido defendiam Marx, entre eles Nejiro Azamuna. Há pouco mais de uma década, a China comunista derrotou a China nacionalista. O Japão não reconheceu o novo governo, que era visto pelo mundo capitalista como um talibã. O comunismo chinês, no entanto, por ter dado certo sem a necessidade de intervenção soviética, serviu de inspiração para comunistas do leste asiático. Azamuna apoiava a China e se opusera aos Estados Unidos, que era agora o mais novo aliado do Japão e que ajudou a reconstruir esse país depois da Segunda Guerra Mundial. Apesar da Constituição japonesa retirar todos os poderes do imperador, que ainda era o mesmo da Segunda Guerra, muitos japoneses da época queriam que ele novamente se tornasse um monarca com todos os poderes de volta. Não apenas isso, mas queriam que o Japão retornasse com o imperialismo no leste asiático, o que levou essas pessoas a se oporem à China, que resistiu à invasão japonesa com o apoio dos comunistas. Como o Japão é parlamentarista, os debates políticos eram de políticos em eleições parlamentares. Durante um desses debates, televisionado no dia 12 de outubro de 1960, o adolescente imperialista Otoya Yamaguchi invade o debate e, não se importando com as câmeras, dá 2 golpes com uma espada samurai chamada de wakizashi contra Azamuna, que estava presente debatendo e respondendo perguntas do entrevistador. Os 2 golpes não pareciam letais, mas feriram a artéria aorta de Azamuna, que chegou morto ao hospital. Yamaguchi tinha 17 anos quando cometeu o crime e cometeu Pesui, Pesi, Pedi, PO na prisão. Um fotógrafo foi rápido o suficiente para tirar uma foto entre o primeiro e o segundo golpe contra Azamuna e recebeu o prêmio Pulitzer por causa dessa foto, uma espécie de troféu imprensa que premia os feitos da mídia. Esse assassinato está disponível no YouTube, mas os vídeos não dão play. Entretanto, está disponível no Vimeo, na sua versão total. Agora vamos falar do assassinato mais famoso já televisionado, que ocorreu pouco tempo depois, em 22 de novembro de 1963. Estou falando do assassinato de John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, mais conhecido como John Kennedy ou JFK. Kennedy foi o candidato mais jovem a ganhar uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Ele tinha uma carreira muito popular. A mídia falava dele, de sua mulher e de seus romances várias vezes. Entretanto, ele era líder durante um período conturbado nos Estados Unidos, a época dos movimentos dos direitos civis e da Guerra Fria. Os negros dos Estados Unidos eram segregados em diversos estados do Sul, que tinham um princípio de separados mas iguais, que dizia que, depois que fossem garantidos os direitos iguais, os espaços onde brancos e negros frequentavam não importava,
podendo ser diferentes. Não apenas isso, mas mesmo após, desde o século XIX, os negros terem direito ao voto, os estados do Sul burlavam isso. Desde a época da independência americana, a maioria dos estados americanos usavam o método de propriedade para dar direito ao voto. Se uma pessoa tivesse um certo número de propriedade, essa pessoa poderia votar. Entretanto, uma minoria exigiam as poll taxes, que eram impostos não feitos para que pessoas usassem algo, como o IPTU ou imposto de renda, mas sim para que pessoas tivessem direitos básicos, incluindo o direito ao voto. Após a extensão do direito ao voto aos negros e a abolição da exigência de propriedade para votar, estados do Sul exigiram as poll taxes para negros através da cláusula do avô, que permitia deixar de aplicar leis para um grupo descendente de alguém que tinha uma característica específica. Obviamente, a característica foi a liberdade, e pessoas que tinham avô livre não precisavam pagar a taxa. Já os que tiveram um avô escravo deveriam pagar as taxas. Ou seja, negros precisavam pagar taxas para votar. Já a Guerra Fria foi um período em que dois países, a União Soviética e os Estados Unidos, se odiavam e queriam atacar uns aos outros, mas eram impedidos porque cada um deles possuía um armamento nuclear autorizado pela ONU. Assim, esses países queriam agir um contra o outro, mas não podiam, ficando apenas a provocação e exposta à inimizade. Ambos os países fizeram alianças para proteger países da Europa que não possuíam armamento nuclear e se envolviam em guerras por interesses em outros países de terceiro mundo, o que motivava o outro a combater na guerra para impedir um novo aliado do inimigo surgir. Essas guerras, que contavam com o apoio de cada um ou o apoio de um e o envolvimento de outro, foram chamadas de guerras proxy. O movimento dos direitos civis lutava contra as leis racistas dos estados do Sul, que por sua vez lutavam para que o governo federal não intervisse em suas políticas. E, após a crise dos mísseis de Cuba, os dois países, a União Soviética e os Estados Unidos, ainda no início da Guerra Fria, quase se enfrentaram. Era um período conturbado. O assassinato ocorreu enquanto Kennedy estava em um desfile na cidade de Dallas, em Texas, um estado do Sul. Ocorreu quando um tiro de sniper atingiu a sua cabeça. Ele morreu na hora. As pessoas no carro tentaram pegar partes da sua cabeça que se espalharam, em vão, uma vez que esse ferimento não tinha reparo. O sniper foi identificado como Lee Harvey Oswald, um homem que, apesar de não ter nada para matar Kennedy, não ter nenhuma motivação, levantou diversas suspeitas. Primeiro, ele foi um homem que viajou para a União Soviética, sabia falar russo. Não apenas isso, ele também era um sulista. Ou seja, muitos suspeitaram que ele era um agente soviético que estava lá para matar o presidente dos Estados Unidos. Ou então, era um sulista que não queria que Kennedy passasse a lei dos direitos civis. Nós nunca saberemos a motivação, porque 2 dias depois, em um outro programa ao vivo que mostrava a transferência de Oswald para outra prisão, um homem do Partido Democrata chamado Jack Ruby atirou em Oswald. Ruby disse que queria vingar a morte de Kennedy, uma vez que ele era do partido dele, o Partido Democrata. Entretanto, muitos suspeitaram que foi uma queima de arquivo. Ruby foi condenado à morte, mas após apelar, a sua pena de morte foi perdoada. Tanto a morte de Kennedy quanto a morte de Oswald foram filmadas e estão disponíveis no YouTube. A maioria dos americanos acreditam que exista sim uma conspiração envolvendo a morte de JFK e que a morte foi mandada. A próxima morte transmitida ao vivo ocorreu em 22 de janeiro de 1987 e foi a morte do tesoureiro do estado da Pensilvânia, Robert Bud Dwyer. Dwyer foi um deputado estadual e depois senador estadual no estado da Pensilvânia. A Câmara dos Estados Unidos é bicameral, logo lá também existe um Senado para os estados, assim como existe um Senado federal.
O governador do estado da Pensilvânia recebeu uma denúncia anônima envolvendo Dwyer, que agora era tesoureiro do estado, dizendo que ele foi envolvido em um superfaturamento. Dwyer, do Partido Republicano, negou as acusações. Ele disse que queria fazer um teste de polígrafo, falando que ele era inocente e que se o polígrafo detectasse que era verdade, ele seria absolvido. Mas esse teste foi recusado. Ele parecia mais um político que foi pego, mas negava tudo. Durante o julgamento, em troca de Dwyer confessar o crime, foi proposta uma pena reduzida. Entretanto, ele se recusou e disse que a inocência dele seria provada no tribunal. Ele então foi julgado e foi condenado a 55 anos de prisão e a uma multa de $300 mil. Mas não contavam que Dwyer foi prevenido para o julgamento. Dwyer fez um discurso e sacou uma arma. As pessoas tentaram tirar da sua mão, mas Dwyer não queria fazer um assassinato. Ele queria, na verdade, cometer PSUI, PSI, PEDI, PO. Ele atirou contra a própria boca e morreu na hora. As pessoas ficaram em choque. Dwyer jurou inocência até o fim de sua vida e supostamente se matou porque foi punido injustamente. Entretanto, nunca saberemos se Dwyer realmente era inocente ou se era um político que cometeu aquilo para não ser preso. Essa cena também está disponível no YouTube. Se você gostou do vídeo, vai ver que existem 3 botões: o de se inscrever, o do joinha e o do sininho. Se gostou do vídeo, clique no joinha. Se quer lembrar do meu canal, clique no de se inscrever. E se quer saber de novos vídeos, clique no sininho. Até mais!